Rani, bom dia! Tudo bom, amores da minha vida? Estamos começando mais uma aula e essa aula ela está sendo gravada para vocês, porque eu sei que vocês estão fazendo prova, estão em época de simulado. Então, o que eu estou fazendo? Estou logo gravando para deixar disponível para vocês lá na plataforma, ok? Bem, Rani, então hoje a gente vai continuar a nossa revisão. Nós já vimos Simple Present, né? Simple Present, a forma afirmativa, a forma negativa, a forma interrogativa. A gente já viu a regrinha que tem para a terceira pessoa do singular, com he, she, it. E agora a gente vai ver as WA questions. Vou compartilhar com vocês agora aqui a tela, que também vai cair na prova de vocês, ok? Ó, Present Simple, WA Questions. Gente, o que seriam as WA Questions? São perguntas onde nós vamos ter respostas específicas. Não vai ser só resposta de yes ou no. Nós já estudamos, sendo resposta de yes ou no, e nós estudamos que para fazer essas perguntas de sim ou não, a gente precisa do verbo auxiliar, que nós temos dois no Simple Present. Lembram? A gente tem o do e o das. O do eu uso com I, you, will, they. E o das eu uso com a terceira pessoa do singular, que no caso é o he, she e o it. Então, eu uso esses verbos auxiliares para perguntar yes ou no. Por exemplo, se eu falar assim... Do you like it rice? Você gosta de comer arroz? E aí você vai responder yes, I do ou no, I don't, certo? Só que as WA questions já vai ser diferente. As WA questions você vai usar e você vai obter respostas específicas. São perguntas específicas e você vai obter respostas específicas. E para essas WA questions eu tenho essas daqui. What, where, when, who, why e o how. What significa o que ou qual, tá? What significa o que ou qual. O where significa onde. When significa quando. Who significa quem. Why significa por quê. E how significa como, tá? Mais uma vez explicando para vocês a tradução, amores. What significa o que ou qual. Where significa onde. When significa quando. Who significa quem. Why significa porquê e how significa como, tá? Olha aqui o que eu acabei de explicar para vocês quando eu preciso, fazendo uma pequena revisão, eu já fiz, né? E revisando de novo agora. Quando eu quero fazer pergunta de yes ou no, eu uso o verbo auxiliar, ou do ou does. Olha só esse exemplo. Do they drive to work every day? Eles dirigem para o trabalho todos os dias? E aí eu respondi yes, they do ou no, they don't. E o outro exemplo que eu botei aqui com a terceira pessoa do singular, does Luana eat rice every day? Luana come arroz todos os dias? E aí você vai responder yes, she does ou no, she doesn't, ok? Então agora a gente vai ver as perguntas com as WA questions. Como é que vai funcionar? Amores da minha vida, como é que vai funcionar? Sempre você vai colocar as WA questions primeiro, tá? Eles que vão vir na frente. E depois que você colocar as WA questions, é quando você vai colocar os verbos auxiliares, que nós temos dois no Simple Present, lembra? Então, vai começar com as WA questions, depois você vai colocar o verbo auxiliar, que pode ser o do ou das, depois você vai colocar o sujeito na frase, certo? E depois do sujeito, você vai colocar o verbo, tá? E depois do verbo, você coloca o complemento da frase, tá? Então, eu começo com as minhas WA questions, que pode ser what, que pode ser where, que pode ser when, que pode ser why, que pode ser who, ou que pode ser how, tá? Vai depender do que você quer perguntar. Depois você coloca o verbo auxiliar, que pode ser do ou does. Depois você coloca o seu sujeito, certo? E depois você coloca o verbo, tá? Então, olha esse exemplo aqui. What do you want? Eu estou perguntando o que você quer. E aí vocês estão vendo, olha o exemplo aqui, vocês estão vendo que a resposta ela está bem específica. Eu coloquei aqui coffee and bread. Vocês estão vendo que eu não respondi de sim ou não. Eu dei uma resposta específica. A pessoa perguntou o que você quer e aí eu falei, eu quero coffee and bread, eu quero café e pão. Tá vendo, gente? Então, para esses tipos de perguntas no Simple Present, nós vamos às WA questions e depois nós colocamos o verbo auxiliar, mais uma vez explicando, né? A gente coloca o verbo auxiliar, que pode ser o do e o das, e depois eu coloco o meu verbo, ou
depois eu, desculpa, gente, coloco o meu verbo auxiliar, que pode ser o do, das, depois eu coloco o meu sujeito e depois eu coloco o meu verbo na frase. Olha esse outro exemplo aqui. Where does she live? O que tô perguntando? Onde ela mora? E aí pode responder, né? Ah, ela mora na Augusto Montenegro e por aí vai. O outro exemplo. When does she live? Quando ele, eu esqueci, quando ele, ai, meu pai, embora, eu acho que tá nesse sentido. Quando ele foi embora, nesse sentido, gente, tá? Why porque eles chegam tarde. Why do they come home late? Porque eles chegam tarde. Who does he like? Quem ele se parece. E aqui, how do you go to school? Como você vai para a escola? E aí a pessoa vai responder, eu vou de ônibus, eu vou de carro, enfim, gente. Então, para esse tipo de pergunta, a gente usa aqui as double questions, depois o meu verbo auxiliar, depois o meu sujeito, depois o meu verbo, que são perguntas onde eu quero uma resposta específica. Eu não quero só a resposta de sim ou não, tá? E aqui, amores da minha vida, razões do meu viver, a gente termina a nossa aula. Qualquer dúvida mesmo, é só deixar mensagem aqui na plataforma, tá bom? Que eu venho responder vocês. Como vocês sabem, essa aula ela foi gravada para vocês, porque vocês estão fazendo o simulado de português, tá? Então, qualquer dúvida é só deixar mensagem lá, tá bom, meus amores? Que aí, quando eu tiver, assim que eu ver a mensagem de vocês, aí eu vou responder vocês, tá? Fique com Deus e até a próxima aula para a semana. Que para a semana não vai ser mais assim. Para a semana vai ser o quê? Online, ao vivo. Eu, você aqui juntinho, comentando, interagindo, tá bom? Beijinho, amores.